Olá! Hoje a gente vai mergulhar num caso prático de direito notarial aqui do Brasil, que traz uma questão, olha, fundamental. Em que situações o Estado pode, de fato, revogar a nomeação de um gestor temporário de um cartório? Vamos analisar juntos essa situação que coloca na balança a confiança e o poder do Estado. Bom, para começar a entender o problema, primeiro a gente precisa deixar bem clara qual é a natureza jurídica de quem ocupa essa função de interino. O que exatamente define essa posição? A chave para entender essa função está em duas palavras: temporário e precário. Isso quer dizer que o interino não é o dono do cartório, não é o titular definitivo. Ele é, na verdade, um gestor provisório. É como se fosse uma pessoa de confiança do poder público chamada ali para garantir que os serviços essenciais não param, sabe? E olha, essa distinção que o Supremo Tribunal Federal faz é fundamental. Um delegatário é o titular concursado que tem uma delegação permanente. Já o interino, não. Ele é um preposto. O que isso significa na prática? Que a relação dele é de agência, de confiança direta com o Estado. É essa confiança que é literalmente o fio que sustenta toda a designação. Ok, com esse conceito bem fresco na cabeça, vamos aplicar isso a um cenário específico. Vamos conhecer o caso da interina Maria. É aqui que o nosso conflito aparece. A Maria foi chamada para ser interina depois que o titular foi afastado. Passam alguns meses e, opa! A autoridade competente percebe uma queda na arrecadação do cartório, uma queda sem justificativa aparente. A partir daí, a confiança que foi depositada nela começa a ser questionada e a permanência dela no cargo fica em xeque. Então, a grande questão é essa. Qual é o poder que o Estado tem para encerrar essa nomeação temporária? E, mais importante, quais são os requisitos para fazer isso do jeito certo? Vamos então analisar as respostas possíveis. A gente vai fazer isso de um jeito bem didático, eliminando uma por uma as alternativas que estão erradas. A primeira alternativa diz que a revogação seria proibida enquanto o titular original ainda estivesse afastado. Isso está errado. A nomeação do interino se baseia na confiança do Estado e não tem nada a ver com a situação do titular anterior. Se essa confiança é quebrada, a revogação pode acontecer sim, independentemente de qualquer outra coisa. Essa aqui diz que a situação não se encaixa em nenhuma previsão legal. Também está incorreta. A regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é bem explícita. Ela prevê, sim, a queda injustificada da arrecadação como um motivo claro para a quebra de confiança e, por consequência, para a revogação. Essa aqui é uma que confunde muita gente. É bem razoável pensar que para tirar alguém de uma função pública seria necessário um processo administrativo completo, com direito à ampla defesa, né? Mas a norma é muito clara ao dizer que, no caso da revogação de um interino, esse processo formal é dispensado. A natureza precária e de confiança da função justifica um procedimento mais rápido e direto. E a última incorreta, ela classifica a revogação como um ato vinculado, ou seja, uma consequência automática de um ilícito administrativo. Mas não é bem assim. A revogação não depende de uma infração formal ou de um crime administrativo. Ela é um ato discricionário, baseado num critério bem mais subjetivo, que é a quebra de confiança. Depois de eliminar todas as opções que não se encaixavam, a gente chega finalmente na conclusão jurídica correta para o caso da Maria. Então, o ponto crucial é exatamente este. A revogação da designação de um interino é um ato discricionário, ou seja, está na margem de escolha da administração pública. E a raiz, o motivo, é a quebra de confiança. A decisão, claro, precisa ser fundamentada, motivada, mas não exige aquele processo formal e longo. E, para não deixar nenhuma dúvida, aqui está a base legal que amarra tudo isso. O artigo 71-T do provimento 149 do CNJ é cristalino. Ele diz que, havendo quebra de confiança, a designação será revogada e que isso prescinde, ou seja, dispensa o processo administrativo. E o mais importante, o parágrafo 1º cita expressamente a queda injustificada de arrecadação como um exemplo claro de quebra de confiança. Vamos, então, só para fechar, resumir o princípio jurídico central que a gente acabou de destrinchar aqui. Essa é a estrutura que precisa ficar na mente. A função do interino é toda construída em cima da confiança. E a revogação é a ferramenta que o Estado tem, de forma discricionária, para proteger o interesse público quando essa confiança se quebra. Simples assim. Isso nos deixa com uma reflexão final, que é sobre o equilíbrio entre o poder da administração e os direitos do indivíduo. A necessidade de justificar o ato, de apresentar os motivos da quebra de confiança, funciona como um freio, um controle, para evitar que a decisão seja puramente arbitrária. Fica aí a reflexão.